3 dicas valiosas para você acertar na iluminação do seu escritório. Vem comigo! Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do canal Luz Certa, toda terça-feira. Estou adorando estar aqui com vocês. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Vanessa Cassol, arquiteta Lighting Designer. Estamos aqui para simplificar o mundo da ciência da luz. Sejam todos muito bem-vindos. Quem ainda não é inscrito, se inscreva, compartilha se gostar e deixar o joinha. Vamos lá! Hoje vamos falar sobre iluminação de escritórios. Eu trago para vocês, gente, 3 questões que eu resumi, básicas e primordiais para que a iluminação, principalmente por ser comercial, seja exitosa. Exitosa em vários aspectos, tá? Estou falando ainda mais além, êxito comercial, porque a iluminação ela é uma ferramenta para potencializar as vendas e também a produtividade no seu ambiente de trabalho. Vamos entender agora! Quando falamos de iluminação para escritórios, é preciso lembrar que nós temos a área da recepção e circulação dos clientes, tá? Dos colaboradores. Nós temos a área de produção, ou seja, de trabalho mesmo, pode ser aí o desktop, né, que você vai trabalhar, tá? E terceiro, uma área de uso coletivo interno da empresa, que seria salas de reuniões, apresentações administrativas. Então, para um ambiente ou outro, eu preciso levar em conta uma série de questões aí para não errar na luz. Vamos iniciar falando sobre a recepção de um escritório, tá? Afinal de contas, a primeira impressão é a que fica, né? O próprio ditado já diz aí, então imagina a responsabilidade, tá? Pessoal, para escritórios, não gosto muito de trabalhar com contrastes, altos contrastes, tá? Porque me parece que perde-se um pouco os valores da empresa, tá? Porém, para a área de recepção, o que é analisado para um design de luz? É o merchandising, tá? O merchandising, o que quer dizer isso? Merchandising é o estudo de merchan com a luz. É isso aí. Para quem trabalha em administração aí, já fez MBA, sabe do que eu tô falando. Trabalha em marketing, tá? Então, o que a gente faz? A gente analisa os valores da empresa, a missão, a visão da empresa, logomarca, uma série de informações empresariais para que a luz reflita a personalidade dessa empresa, as características dessa empresa. E isso é extremamente importante, porque no local que a pessoa tem o primeiro contato, a primeira impressão, deve estar aliado a todo um merchandising e bem estudado com a luz. Eu trago para vocês algumas imagens aqui, aonde foi trabalhado iluminação colorida, contrastes medianos, tá? Ambientes até um pouco mais dramáticos, mais lúdicos, às vezes, por muitas vezes, uma obra de arte, né? Mas é tudo voltado pro merchandising com a luz. Aí, ok, beleza? Vamos dar uma olhada. Segunda dica imprescindível para a iluminação de escritórios, questão cultural. Cultural, gente. Para quem já teve a oportunidade de viajar a outros países aí, conhecer outras culturas, né, vai entender e vai se familiarizar com o que eu estou dizendo agora, que é o quê? A iluminação aqui no Ocidente é diferente do Oriente,
tá? Por quê? Porque são percepções humanas diferentes, dependendo da cultura, da criação, tá? Tem uma série de aspectos psicológicos que são avaliados no momento de você decidir a temperatura de cor que você vai utilizar em um ambiente de trabalho, principalmente de trabalho, gente. Porque quando é residencial, pode ir até um pouco mais pelo gosto do cliente ou um desejo que o cliente tem. Fala, nossa, eu sonhei, sempre sonhei com assim, o assado, tá legal. Mas comercial, nós estamos falando aqui de algo muito sério e que vai impactar comercialmente naquela empresa, tá? Então, por que eu tô falando sobre cultura, gente? Porque se você vai, por um exemplo, tá? Exemplo, se você vai para países frios, se você vai para a Europa, você vai se deparar com ambientes corporativos com iluminação amarelada, tá? Eu não vou entrar em questão agora do clima, das cores, da paisagem urbana, de como isso influencia, porque seria para um outro vídeo, tá? Mas resumindo, você vai encontrar iluminação amarelada e âmbar, tá? Que é em 2700 kelvins aí, que é bem amarelada, tá? Em ambientes de trabalho na Europa. Por que que aqui no Brasil esse tipo de iluminação não vai funcionar, gente? Não vai funcionar para produtividade, porque a nossa cultura e as nossas percepções aqui no Brasil vai acontecer o seguinte: se eu colocar uma iluminação amarelada, vai me trazer conforto e sono. Logo, é antagônico da produtividade aí no trabalho, tá? Agora, se eu trabalho com uma iluminação dita branca, tá? Eu falei entre aspas porque não existe luz branca, não existe luz amarela. Existe luz com temperatura de cor branca, com temperatura de cor amarelada, enfim, tá? Então, para iluminação de trabalho, de escritórios aqui no Brasil, você precisa trabalhar com 4.000 Kelvin no mínimo, tá? Isso para produção, estamos falando de escritórios, independente da área aí, tá? Que for trabalhar, certo? Então, essa segunda dica, que é a questão cultural, que é muito importante ser analisado, ela precisa ser levada em conta na definição das especificações técnicas dessas lâmpadas luminárias, para que os efeitos não tragam percepções diferentes do que deve ser feito em escritórios no Brasil, certo? Então, para ambientes de produtividade, escolha a iluminação de temperatura de cor de 4.000 kelvins, ok? Eu trago para vocês algumas imagens para se inspirarem e entender um pouquinho mais do que eu tô falando. Eu vou colocar umas imagens aqui de iluminação amarelada, tá? Para que vocês notem a diferença e logo depois, então, a de 4.000 kelvins para cima. Recomendo você trabalhar com essa temperatura de cor. Terceira e última dica do vídeo de hoje, e não menos importante, é a utilização da iluminação natural. Se você tem um ambiente que você vai investir, vai reformar ou vai construir para um escritório, prefira, utilize iluminação natural. Não vamos nem falar aqui das vantagens que temos, inclusive de economia, né, gente? Mas dá uma olhadinha nesses ambientes corporativos com iluminação solar e notem o ambiente como fica muito agradável para produzir, trabalhar, foco e chegar nos resultados que precisa aí. Afinal de contas, empresa a gente sabe que é meta. Vamos lá!
finalizar o vídeo de hoje, deixo aqui uma informação muito importante para iluminação de escritórios. Iluminação direta e ou difusa, tá? Corra de iluminação indireta, gente. Iluminação indireta não é iluminação para produzir. Vamos manter o foco da iluminação certa e melhorar cada vez mais a nossa qualidade de vida, porque a iluminação traz isso para nós também. Se gostou do vídeo, compartilha o que é bom, compartilha com seus amigos, nos seus grupos. E para aqueles que entendem que luz é tudo. Até terça-feira. Beijo, adorei!